No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a alucinação das inteligências artificiais. Para a gente entender bem sobre isso, vamos dividir em 4 blocos de construção de conhecimento. Primeiro vamos falar sobre o que são as alucinações, depois nós vamos entender por que elas ocorrem. No terceiro bloco vamos tentar entender como evitar essas alucinações e no último vamos entender qual que é realmente a importância da IA hoje em dia para a gente. É inegável que o uso da inteligência artificial nos ajuda em um extenso número de profissões em diversas áreas e também tem ajudado pessoas com coisas comuns em suas vidas. E há quem diga que as IAs estão nos levando para uma nova era. Mas nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as alucinações da inteligência artificial. Isso acontece quando um modelo de linguagem ele acaba apresentando informações falsas como se elas fossem verdadeiras para a gente. Isso pode acontecer em vários modelos de linguagens e está sendo cada vez mais aperfeiçoado para que haja cada vez menos alucinações nas IAs. Já que a gente tem usado as inteligências artificiais para geração de textos, geração de dados, para pesquisas, geração de imagens principalmente, para geração de vídeos e muitas outras coisas, portanto é muito importante que você tenha em mente que os GPTs, que em uma tradução livre seria transformador, pré-treinado, generativo, sendo o mais famoso de todos, né, o ChatGPT, então esses GPTs eles podem disparar alucinações de vez em quando. Por que essas alucinações acontecem, né? Normalmente, essas informações falsas apresentadas como verdadeiras acontecem por uma série de motivos, que é o nosso bloco aqui número 2, que seria o porquê elas ocorrem. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que esses modelos de linguagem, eles não têm capacidade de raciocinar ou discernir como um ser humano. Eles são simplesmente projetados para detectar padrões e resultar na resposta algo mais viável para o que está sendo perguntado ou pedido para essas inteligências artificiais. Sendo assim, a causa dessas alucinações nas inteligências artificiais, elas podem ser dados insuficientes, já que eles podem estar desatualizados ou serem insuficientes. Os modelos eles não detectam padrões como nós humanos detectamos em cima de coisas que já construímos camadas de conhecimentos. Então, quando a gente está tentando fazer um pedido, né, para uma inteligência artificial, é interessante que parte da causa dessas alucinações, além dos dados insuficientes ou desatualizados, também entra a questão de um treinamento de muita baixa qualidade para essas inteligências. Porque o modelo de linguagem ele só vai ter uma boa resposta de acordo com que ela tenha tido um bom treinamento. Então, às vezes você pega e vai criar um assistente para você, é interessante que você possa, primeiro de tudo, estar evitando regionalismos ou modismos, escrever gírias, coisas muito regionais, porque provavelmente a inteligência ela não foi treinada com esse tipo de informação. Então é interessante que a sua mensagem ela seja o mais clara possível, e isso já vai começar a te ajudar com que ela alucine menos. Já que não tem como a IA raciocinar, ela simplesmente vai se basear naquilo para o qual ela foi treinada, mesmo que você dê uma informação que não está correta, ela sempre vai tentar te cuspir algo de volta como resposta. E quando você faz essas perguntas ou esses pedidos para geração de imagens ou vídeos, mas principalmente na questão de respostas em textos, quando você usa muito regionalismo ou muitas gírias, dificilmente você vai ter um bom resultado de resposta. Então é muito importante que você tente criar o seu prompt ali o mais neutro possível, evitar esses regionalismos, essas expressões idiomáticas únicas. Isso vai ser um primeiro passo, tá? Não que vai resolver, mas será um primeiro passo ali para você obter menos informações incorretas. Também a gente tem um fato pouco falado, né? Poucas pessoas aí, pelo menos dentro da bolha do que eu andei olhando. O que acontece, mano? Eu coloquei ele como prompts maliciosos. Tem um grupo de pessoas que estão tentando fazer com que as IAs alucinem cada vez mais, criando treinamentos com informações falsas para alimentar essas IAs. O nome disso lá na gringa é jailbreak. Basicamente tem um grupo de pessoas aí meio que trabalhando contra, sabe? Então, isso também acaba fazendo com que as IAs alucinem, porque, exemplo, se ela vai buscar informações para te gerar uma resposta baseada em blogs, você pode ter blogs que estão tendo aquela informação correta ou blogs projetados especificamente
criar informações erradas. Estou dando um exemplo de blog para ser fácil de entender, mas literalmente tem pessoas criando aplicações para alimentar com informações falsas. Alguns são testes para ver se elas são capazes de detectar que aquilo é um erro ou não, ou realmente tem pessoas fazendo isso de forma maliciosa. A gente entra então agora no nosso bloco número 3, que seria algumas maneiras de evitar essas alucinações. Elas podem ser um pouco limitantes ali na questão do real impacto, mas elas podem te ajudar na questão dessas respostas serem um pouco mais efetivas. Algumas das coisas que você pode estar fazendo é limitar respostas. Por exemplo, você tem uma dúvida se aquilo está certo ou errado. Talvez limitar com um simples sim ou não pode te fazer evitar que ela te dê uma resposta completamente alucinada. É claro que a gente não está só buscando respostas de sim ou não, mas se você, por um outro momento, quando a gente entra ali no que eu chamei de fornecer informações e fontes relevantes, o que poucas pessoas fazem é treinar, que aí a gente entra aqui na contextualizar os prompts. Você pode pegar informações de fontes que você considera segura e criar um prompt mais ou menos assim. Vou te mandar informações para que você aprenda para te gerar contexto. E aí você manda, por exemplo, coisas do Google School, trabalhos acadêmicos de um tema de algo que você quer elaborar. E você vai alimentando a IA, mandando aquelas informações. E sempre coloca assim, só me responda se aprendeu ou não no final, para que ela não fique te gerando respostas em cima do que você está querendo que ela aprenda. Então você alimenta ela com várias coisas lá do Google School, de artigos acadêmicos, caso você a esteja usando para fazer um trabalho acadêmico, e depois que você alimenta ela com essas informações, aí você pode sim gerar um prompt falando em cima do que você aprendeu dentro das informações que eu te passei, e é claro, tem que ser no mesmo chat, isso é óbvio, me gere um artigo com o tema que você alimentou ela ali. E isso vai diminuir a possibilidade de alucinações e de erros, já que você alimentou com fontes acadêmicas dentro de um tema que você está gerando um trabalho ali, ou uma tese, ou até mesmo a construção de um roteiro para um vídeo aqui no YouTube. Primeiro você alimentou a IA, você deu boas fontes para ela, dando a ela um contexto do que você queria gerar. E isso vai diminuir um pouco a possibilidade dela alucinar. Mas é claro, você sempre tem que verificar essas informações. E aí a gente pode estar entrando aqui no nosso último bloco, né? Que é qual que é realmente a importância da IA dentro do nosso dia a dia aí. Ela nada mais é do que uma ferramenta para você economizar tempo. Ela não é você sendo substituído, ela não vai fazer o seu trabalho por você. Ela vai aumentar a sua produtividade, mas ela não tem a capacidade de discernimento que você tem. Então, eu quero que você pense na inteligência artificial como uma ferramenta para te fazer economizar tempo. Quando você entender melhor como tirar proveito dessa ferramenta, aí você vai entender como que ela pode economizar tempo dentro das suas atividades aí do seu dia a dia, seja profissional ou pessoal. Porém, a gente nunca pode perder de vista que ela não é uma pessoa, sempre vai haver espaço para raciocínio, sempre vai haver espaço para você estar agregando coisas de acordo com a sua compreensão humana em cima das coisas criadas por ela. Hoje, pelo menos na data da gravação desse vídeo, janeiro de 2025, ela ainda não é capaz de substituir o seu raciocínio. Por mais que ela crie coisas incríveis, ainda exige que você, se relacionando ali com ela ao longo da troca de informações, correção de pontos, mandando, olha, esse ponto da geração que você fez para mim está incorreto, porque na verdade isso é assim, assim, assim. Corrija isso com palavras melhores dentro daquilo que eu te informei agora. Coisas assim vão te ajudar a extrair um melhor proveito quando você estiver usando esse tipo de ferramenta. Esse foi um conteúdo mais simples de digerir, mas se você quiser um conteúdo mais aprofundado, mais denso, por exemplo, comigo criando aqui um chat novo e dando contexto para no final gerar uma coisa e a gente comparar um outro chat sem contexto pedindo a mesma coisa, eu posso estar fazendo. Deixa aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e nos vemos no próximo vídeo.